Fala Fiel, eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo aqui no Arena Fiel e dessa vez sem o Deco. Estou sim aqui sozinho nessa mesa para vir fazer análise de Corinthians 1, Vasco 0 para vocês. Dessa vez sozinha a minha análise. E antes de a gente entrar já no tema do jogo, do que o Corinthians fez, o que não fez dentro de campo, como que foi essa vitória, já vou explicar um pouquinho também do porquê que eu estou sozinho aqui nessa mesa gravando esse pós-jogo. Seguinte, rapaziada. O Deco foi viajar, nesse momento ele tirou as férias dele, né? Eu tirei um tempo passado, não sei se a rapaziada que acompanha um pouco mais aqui o canal sabe, mas o ano passado, na metade do ano, o Deco fez alguns pós-jogos sozinho também, porque eu tirei umas férias e agora foi a vez dele de tirar umas férias também, acabou se ausentando um pouquinho, indo viajar, e eu estou aqui sozinho para fazer esse pós-jogo para vocês, mas já garanto que não vai faltar análise, não vai faltar opinião, vamos comentar tudo sobre Corinthians e Vasco hoje na Neoquímica Arena. Seguinte, rapaziada, antes, mais um recado. Era pra ter tido pós-jogo contra o Vitória, pós-jogo contra o Barra. A gente acabou se enrolando um pouco, não conseguindo vir aqui no estúdio gravar. Eu também não estava aqui em São Paulo no final de semana, então acabou que não teve. Peço perdão também pela falta de comunicação, né? Que a gente não avisou direito aqui, rapaziada, que não ia ter pós-jogo. Recebemos algumas críticas no direct de uma rapaziada falando que queria o pós-jogo, que sentiu falta das nossas análises. Então hoje voltamos dessa vez e com grande estilo nesse Corinthians 1, Vasco 0, uma vitória importantíssima do Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro, cara. O Corinthians, ele não ganhava desde o comecinho do campeonato, a gente teve aquela sequência lá de perder em casa pro Bahia, depois ganhar fora do Atlético Paranaense, ganhar do Bragantino em casa, o torcedor do Corinthians achar que ia ter uma vida um pouco mais tranquila, ia ter um campeonato um pouco mais tranquilo também, ia conseguir desempenhar melhor esse Campeonato Brasileiro. Mas a gente sabe, né? A gente sabe como que é o Corinthians, como vem sendo o desempenho no Brasileirão nos últimos anos, e deu que o Corinthians ficou muito tempo sem vencer dentro do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, essa é a 11ª rodada, o Corinthians ganhou na 3ª rodada só, essa aqui é a 11ª, 12ª, ficou boa parte ali do primeiro turno sem voltar a vencer, e hoje, dentro de casa, contra o Vasco, e tinha que ser contra o Vasco, né? O Corinthians ganhou de 1-0 na Neoquímica Arena. Cara, antes da gente falar sobre o jogo, eu acho muito importante a gente comentar um pouquinho sobre a paternidade que existe entre Corinthians e Vasco, o quão freguês o Vasco é do Corinthians. A gente até fez um vídeo para as outras redes sociais tentando trazer esse ponto, né? Era um vídeo de um comparativo com São Paulo, com Inter, com Vasco, com vários times do Brasil, a gente tentando achar, né, o Deco na real tentando entrar em consenso em qual que era o maior freguês do Corinthians de todos. Qual que era o time que mais sofria, qual que era o time que mais apanhava, que tinha mais dificuldade de jogar contra o Corinthians, e foi muito claro de a gente colocar que era o Vasco da Gama, o principal filho, o time que mais apanha para o Sport Clube Corinthians Paulista. Cara, se a gente for traçar um pouquinho esse paralelo, a vida do vascaíno contra o corintiano é extremamente complicada. O Corinthians venceu o Mundial de 2000 em cima do Vasco, eliminou o Vasco da Libertadores de 2012, eliminou o Vasco da Copa do Brasil de 2009, já eliminou o Vasco de Sul-Americana, já venceu o Campeonato Brasileiro em cima do Vasco em 2011, foi campeão ano passado, vascaíno, um forte abraço por 2025, campeão da Copa do Brasil em pleno Maracanã contra o Vasco, venceu fora de casa. Se a gente for ver também em relação a tabu, o Vasco ficou 14 anos sem saber o que é vencer o Corinthians, cara. De 2010 até 2024. Inclusive aquele time do Corinthians de 2024 era patético, né, do primeiro semestre. Era tão patético que conseguiu perder pro Vasco, perder esse tabu de 14 anos. Mas o Vasco ficou de 2010 até 2024 sem vencer o Corinthians. Perdeu todas essas competições que eu falei. É impressionante como que o Vasco é um time que conseguiu apanhar pro Corinthians em todas as competições. Irmão, é Mundial, toma taca. É Libertadores, toma taca. É Brasileirão, toma taca. É luta contra o rebaixamento, toma taca. É briga pelo título, toma taca. É Copa do Brasil, toma taca. É Sul-Americana, também toma. É dentro de casa, é fora de casa. É em São Januário, no Maracanã, na Neoquímica Arena. O Vasco só apanha pro Corinthians. O Vasco é o filho favorito de todo corintiano. Na Neoquímica Arena, já são 12 anos de construção do estádio. O Corinthians inaugurou a Arena em 2014, a gente está em 2026. O Vasco nunca venceu, cara. Nunca venceu. E além de não ter vencido, num combo total são 11 vitórias do Corinthians, 3 empates e nenhuma derrota nossa pro Vasco, o Vasco marcou só 2 gols na Neoquímica Arena. Vocês têm noção o que é um time
por 12 anos, ou praticamente 12 anos, é porque o Vasco deu aquelas passeadas pela Série B, por 12 anos, frequentar um estádio e jogar contra o rival direto nacional e não vencer nenhuma vez e marcar só 2 gols. 2 gols, e foram 2 gols completamente inúteis, né? O Vasco marca no 3-1 do Corinthians em 2024, aquele gol com o Puma no final do jogo, e marca em outro 3-1 também. Em 2023, último gol do Roger Guedes com a camisa do Corinthians, 3-1 pro Corinthians em cima do Vasco, o gol do Gabriel Peck deles, outro gol também que, no momento que o Corinthians já estava ganhando de 2-0, enfim, a situação já estava praticamente decidida. E a conclusão que a gente fica com isso, rapaziada, é que, infelizmente, pra tristeza nossa, pra minha tristeza, eu falei isso no pós-jogo das outras redes, era o grande sonho da minha vida, mano. Passar 38 jogos, 38 rodadas só enfrentando o nosso filhinho do Rio de Janeiro, só enfrentando o Vasco da Gama, porque se o Corinthians enfrentasse o Vasco por 38 rodadas, eu tenho certeza absoluta que o Corinthians batia campeão ano após ano, e dependendo do campeonato poderia terminar até invicto, até 100% de tamanha que é a freguesia do Vasco da Gama em cima do Corinthians, cara. Realmente inacreditável. É na Neoquímica Arena, em São Januário, é com um jogador a menos, que hoje o Corinthians teve que de novo enfrentar esse problema, né? O Corinthians ele já vinha de um jogo contra o Palmeiras em casa no Brasileirão com 2 jogadores a menos. Hoje voltou a ter um jogador a menos. De novo o André, né? E esse é um cara que a gente tem que bater muito na tecla nesse pós-jogo aqui. O que o André fez hoje com a camisa do Corinthians foi mais uma vez um desrespeito com o torcedor que estava ali, com jogadores que estavam se matando dentro de campo e que estavam sim fazendo um bom jogo. O Corinthians até aquele momento vinha dominando o Vasco, vinha controlando as ações, vinha sendo mais perigoso. Para um time, para um elenco também, para um treinador que precisava de uma vitória urgentemente, o Corinthians entrou essa rodada do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento, no Z4, precisava pontuar, precisava voltar a ganhar um jogo para sair da zona, até porque a matemática era simples. Se a gente for pegar a rodada em si, o Santos já tinha tropeçado contra o Bahia no sábado, tinha empatado em 2-2. O Inter também já tinha apagado o jogo dessa rodada. O Corinthians, ele se ganhasse, ele matematicamente já sairia da zona de rebaixamento, então não dependeria nem de outros resultados. Era realmente uma vitória do Corinthians para colar no Vasco, né, que tem só um ponto a mais que a gente, e sair da zona de rebaixamento. E quase que o André colocou tudo a perder no primeiro tempo. Vamos falar do jogo, vamos falar do primeiro tempo, a gente vai entrando no assunto André ao decorrer aqui do vídeo. Um primeiro tempo que o Corinthians, na minha visão, cara, foi superior ao Vasco. Não sei se foi dominante, não sei se teve... Não acho que tenha amassado o Vasco, que tenha tido um domínio completo da partida. Até o comecinho do jogo ali, os primeiros minutos são bem complicados, né? O Corinthians pouco consegue ter a bola, pouco consegue criar. É algo que a gente ainda vê no time do Fernando Diniz, essa dificuldade de criação, de movimentação, de realmente criar muitas jogadas contra os adversários. Hoje deu para ver muito a dificuldade do Corinthians, mais uma vez, de conseguir construir jogadas. Eu acho que a exceção nesse quesito talvez seja a bola parada. O Corinthians hoje tinha muita dificuldade de criar pelo chão, pouquíssimas jogadas, principalmente no primeiro tempo. Foi de 1-2, tabelinha, às vezes o Garro deixando o jogador na cara do gol, o Corinthians conseguindo construir essa jogada pelo meio. O que muitas vezes acontecia é a bola parada, tanto que o Corinthians, antes de fazer o primeiro gol, um golaço do Matheus Bidu, o Corinthians levou perigo com o Gustavo Henrique 2 vezes de cabeça, levou perigo com o Ranielli também de cabeça, chegou a assustar em cobrança de falta. Então era um Corinthians que atualmente vem tendo muito mais, vem dando muito mais trabalho para o adversário na bola parada do que propriamente jogada construída pelo chão. Vamos pegar os últimos jogos. Contra o Vitória, pouquíssima criação, não tem nada que dá para destacar. Contra o Santa Fé, o Corinthians acha 2 gols, faz um 2-0 no time colombiano, justamente com 2 lances de bola parada. O cruzamento do Garro para o Gustavo Henrique ajeitar para o Ranielli fazer o primeiro gol, e o golaço de joelho, de canela, enfim, de voleio, chame do que quiser, do Gustavo Henrique, em mais uma cobrança de falta do Garro, ele fazendo 2-0 para o Corinthians naquele jogo. Então o Corinthians conseguindo mais levar perigo pela essa bola parada. Inclusive no jogo contra o Santa Fé, o Gustavo Henrique teve chance de cabeça também, o Corinthians teve outras oportunidades de conseguir ampliar o placar e muitas delas usando ali da bola parada, da cobrança de falta do Garro, da cobrança de escanteio dele, que está muito calibrada nos últimos jogos. É um artifício que esse time do Diniz vem conseguindo ter nos últimos jogos, mas que, cara, mostra para mim que ainda falta bastante dessa criatividade, de conseguir criar por dentro também,
com a bola no chão, com movimentação. Acho que tudo isso também depende de tempo, né? De trabalho do Diniz. O Diniz nesse começo demonstra ser cada vez mais, cara, consciente, equilibrado, não tentando impor as ideias dele de uma vez, não tentando impor um estilo de jogo completamente diferente, né? Porque esse time do Corinthians não está acostumado a jogar da forma que o Diniz costuma colocar nos seus times. O elenco do Corinthians não tem essa vivência que o Diniz costuma pregar. E eu acho que ele está sendo bem cauteloso. E eu estou gostando disso. O Corinthians, ele vem colocando essas mudanças aos poucos. Eu consigo ver mais ou uma ou outra mudança de posicionamento, mudança de postura, um Corinthians mais aguerrido, com mais seriedade nos jogos, com mais comprometimento defensivo também. Vale lembrar, o Corinthians chega ao seu 6º jogo seguido sem tomar nenhum gol. Já é difícil, a gente enalteceu tanto, 2024, que o Corinthians conseguiu 9 vitórias seguidas, que é um feito muito raro, tanto que o Corinthians bateu o recorde no Campeonato Brasileiro quando emendou essas 9 vitórias seguidas. A gente tem que destacar também o quanto que é difícil você manter 6 jogos sem tomar gol. E tudo isso pegando um time que não era uma terra arrasada, mas que estava desarrumado na mão do Dorival, que estava mal treinado, que estava cedendo espaço, que estava tomando gol. O Corinthians, antes do Diniz assumir, perdeu para o Inter, fraquíssimo dentro de casa. Tomou 3 do Fluminense. Tomou gol do Flamengo em casa. Começou mal o Campeonato Brasileiro, tomou gol do Novo Horizontino, tomou gol da Portuguesa. Enfim, não vinha tendo um desempenho defensivo tão bom. Nesse momento, o Corinthians, conseguindo corrigir isso, emendou 6 jogos sem tomar gol. E os jogos que eu estou falando... 2 partidas de Libertadores, inclusive uma delas na Argentina, fora de casa, jogo complicado. Uma de Copa do Brasil, um adversário mais tranquilo que é o Barra. E 3 de Campeonato Brasileiro. Vitória fora, que não é fácil jogar no Barradão, principalmente em 2026. E Vasco em casa e Palmeiras, líder do campeonato, nosso maior rival e com 2 jogadores a menos. Assim de se ressaltar o quanto que o Fernando Diniz vem conseguindo melhorar essa parte defensiva do Corinthians. Então, nesse primeiro tempo, só para a gente sintetizar tudo, um Corinthians com alguma dificuldade de criação, claro, ainda precisa trabalhar essa bola por dentro, conseguindo levar perigo principalmente em bola parada, a equipe do Vasco, mas ao mesmo tempo sendo uma equipe sólida, uma equipe segura, que pouco sofria. Lembro mais de um cabeceio do David para fora, num cruzamento que veio aqui da esquerda, e uma finalização do Brenner no meio do gol, que o Cauê acaba encaixando. Fora isso, não lembro de nenhum lance de ataque, nenhum lance perigoso do Vasco da Gama durante o primeiro tempo. E o Corinthians que conseguia, se não criava tanto, se não incomodava tanto, conseguia ao menos ter um pouco de volume de jogo, levar perigo nas bolas paradas, não sofrer, ser uma equipe mais sólida, e acabou chegando no gol do 1-0, num golaço absurdo do Matheus Bidu. Jogada trabalhada, que começa com o Vitinho, que passa para o Garro, que dá um passe espetacular para o Matheus Bidu. Passe de craque, né, rapaziada? Que bom que é ver o Rodrigo Garro tendo performances melhores, né, recentemente. Desde que o Diniz chegou, o Rodrigo Garro vem melhorando a cada jogo, vem tendo desempenhos melhores, vem sendo cada vez mais garçom, né, cada vez mais assistente. Chegou à 7ª assistência em 2026, mais uma agora no Campeonato Brasileiro, e um passe de esculacho, mano. Um passe bizarro, genial, passe de craque do Garro, de letra, para deixar o Bidu em ótima condição de dominar, levar para a perna direita, que não é a boa dele, e finalizar perfeitamente no cantinho do Léo Jardim e abrir o placar para o Corinthians. Naquele momento, o Corinthians fez 1-0 de forma justa, de forma devida, merecendo sair à frente no placar, e tendo um prognóstico bom para a partida. Porque o Corinthians abre o placar, logo depois que abre o placar, o estádio também inflama, a torcida do Corinthians fez mais uma festa espetacular hoje, o estádio inflama, o Corinthians começa a ter mais a bola, começa a ameaçar mais pro ataque, ganha confiança no jogo, mas aí aos 43, 44 do primeiro tempo, mais uma vez o André comete uma palhaçada dentro de campo. Uma expulsão que, pelo menos na minha visão, não sei na de vocês, deixa até aí nos comentários para depois a gente avaliar, né, trocar um pouco de ideia sobre isso, uma expulsão que, na minha visão, mais infantil e mais imprudente do que contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, a gente até veio aqui e conseguiu passar um pouco de pano pro André, cara. Porque era um lance realmente meio difícil. Eu e o Deco, a gente não conseguiu ver o André, de fato, balançando a parte genital, mostrando o saco lá pro Andrés Pereira e olhando pro cara. Porra, mano, foi até um pouco exagerado, talvez, esse cartão vermelho. Caçar pelo em ovo, né? Talvez naquele momento. O de hoje, não tem o que contestar, mano.
Não tenho o que contestar. Pega o roteiro do jogo. O Corinthians estava vencendo por 1-0 no finalzinho do primeiro tempo. O Thiago Mendes com a bola dominada na linha de defesa do Vasco. Ou seja, sem perigo. Não é que o André matou um contra-ataque. Não é que o André tirou uma chance de perigo, um gol claro da equipe vascaína. Não é que o André fez essa falta porque, porra, o Corinthians estava com 1-0 num jogo sofrido, suado, aos 90 minutos, e o Corinthians precisava matar aquela bola para não dar chance pro Vasco e o jogo acabar logo. Não. Foi aos 40 e pouco do primeiro tempo, indo pro intervalo, no campo de defesa do Vasco, ele deu uma tesoura, porra, descomunal em cima do volante vascaíno, cara. Uma tesoura que pega perna, pega coxa, pega panturrilha, pega o Thiago Mendes inteiro, desmonta o jogador do Vasco. E sem motivo nenhum aparente ali. André, vai no lance e cerca o jogador. Tenta dar o bote. Se for fazer a falta, beleza. Mas entrar daquela forma, com tanta violência, com tanta imprudência, é de tirar com a cara do torcedor, mano. É de sacanagem, velho. É realmente difícil. Eu prefiro acreditar na bondade do jogador, acreditar no elenco do meu time, acreditar no elenco do Corinthians, do que vir aqui e falar, porra, é vagabundo, quer sair do clube, quer ser vendido, fez isso de propósito, tá querendo prejudicar o clube. Eu prefiro acreditar que não, que é inocência, que é força de vontade a mais, que é destempero durante a partida, mas isso não tira o fato de que o André vem sendo um jogador prejudicial ao Corinthians. Futebolisticamente, até acho que caiu um pouco de desempenho nos últimos jogos, e ele prejudicou e muito o Corinthians em duas partidas muito importantes. O André botou em xeque um clássico contra o Palmeiras dentro de casa. No segundo jogo do novo treinador, o Corinthians precisando ganhar para ter sobrevida no Campeonato Brasileiro e para dar uma resposta a mais à temporada. E também para prejudicar o seu rival, que está brigando pelo título. Tinha esse fator também, tinha esse peso. A gente sabe que sempre tem. Em derby sempre tem esse fator. Ele prejudicou o Corinthians naquele momento. E hoje, confronto direto, Corinthians na zona de rebaixamento, sem ganhar a uma caralhada de jogos do Campeonato Brasileiro, o cara mais uma vez vai lá e quase bota em xeque o resultado. E é expulso no primeiro tempo de novo. Meu pai até comentou comigo, eu vejo sempre o jogo com meu pai, né? A gente sempre vai no estádio junto. Ele até comentou comigo que, na visão dele, tem que afastar o André, que tem que escantear o cara, que não pode mais botar ele dentro de campo, que o que ele tá fazendo é uma palhaçada. Acho que também meu pai foi influenciado pelo calor do jogo, não concordo com ele, não acho que é nesse ponto, mas o Corinthians vai ter que tomar alguma medida um pouco mais séria, alguma medida um pouco mais drástica. O cara ser expulso em 2 partidas seguidas dele no Campeonato Brasileiro é de sacanagem, mano. É de fuder, pô. Desculpa o palavreado aqui, mas é de fuder. Não pode. Ainda mais sendo um jogador tão importante pro Corinthians. Ainda mais em 2 jogos tão importantes. Tem que ter algum tipo de punição. O Corinthians já puniu o André com 10% no salário dele no jogo que era expulso contra o Palmeiras. Agora, cara, talvez seja o momento de uma medida mais drástica. Realmente, ele tirar ele de um jogo ou outro, botar o André no banco por um tempinho ali, dar uma dura forte, uma cobrada firme no cara. E não falo nem só por mim, que sou torcedor e fico puto. Falo pelo elenco. O Ranieri correu que nem um desgraçado hoje, jogou muita bola. A dupla de zaga do Corinthians, mais uma vez, foi segura. Mais um jogo sem tomar gol indo bem. Bidu decidiu o jogo. Cauê, cara, que surpresa boa. Goleiro bem, firme, gelado. Porra, Cauê, quase matou do coração em alguns momentos. Mas foi bem na partida. Meio de campo do Corinthians ali conseguiu ter fluidez. O Yuri, se não fez um grande jogo, se matou. O Vitinho, não acho que foi bem, mas também não foi mal. Quem entrou do banco conseguiu dar conta do resultado. Diniz, tentando de qualquer jeito vencer o jogo. Todos esses caras comprometidos, indo bem, tentando fazer com que o Corinthians vencesse uma partida tão importante, e o André quase botou tudo a perder. Então não falo só por mim. Esses caras aí, esse elenco do Corinthians, tem que estar puto com o André. Tem que ajudar nessa cobrança. Porque isso quase fudeu eles também. Isso quase prejudicou eles. O André quase botou tudo a perder. E aí, se o Corinthians tomar virada, toma um empate, a culpa não ia cair só no André. Ia cair eventualmente na linha defensiva, ia cair na conta do Yuri, que perdeu um gol ou outro, ia cair na conta, sei lá, do Vitinho, que não conseguiu ter uma grande atuação, ia cair na conta do Bidon, que também não conseguiu ter uma grande atuação, ou pelo menos uma ação de tão destaque ofensivamente, ia cair na conta desses caras também. Então, enfim, rapaziada, não sei qual que é a sua opinião, mas realmente o André vem me incomodando bastante.
São traços ali, são expulsões bem infantis, expulsões bem previsíveis e que, porra, poderiam ser muito evitadas. O Diniz falou na coletiva, uma expulsão completamente juvenil, completamente evitável, eu concordo com ele. O André foi mal nessa e quase botou em xeque o jogo do Corinthians. Se o primeiro tempo foi condicionado por um Corinthians sólido, com a bola e em muitos momentos até conseguindo levar perigo na bola parada, o segundo tempo com um homem a menos já foi um pouco diferente, né? O Corinthians adotou uma estratégia bem mais cautelosa, bem mais defensiva, e tá certo. Tem que ganhar o jogo, tinha que garantir os 3 pontos, e com um a menos é complicado você ficar saindo para atacar, os jogadores precisam marcar mais, precisam se dedicar mais, então é complicado você de fato ter um fôlego a mais para estar no campo de ataque e estar no campo de defesa. Então o Corinthians é muito mais cauteloso, muito mais precavido, mas que conseguiu, num geral, conter as principais ações do Vasco. Se a gente fala aí de um Vasco que tem alguns bons jogadores, Andrés Gomes, Thiago Mendes, o Cuiabano que sai no intervalo, tem bons ou pelo menos centroavantes de área que conseguem fazer gols, esse Vasco não conseguiu criar praticamente nada em cima do Corinthians. O Corinthians se fechou, postou a linha atrás do meio de campo e o Vasco ficou de chute de fora da área sem levar perigo, um outro na mão do Cauê e de cruzamento completamente ineficiente para dentro da área. O Corinthians que em mais um jogo, quando que viu que ia ter adversidade, viu que ia ter problema, conseguiu ser sólido defensivamente. Conseguiu neutralizar o adversário e ser malandro o suficiente para picotar o jogo e não dar tanta chance de perigo ao Vasco que nem foi na partida de hoje. Um primeiro tempo que eu gostei e um segundo tempo que dá para destacar principalmente essa entrega e esse poder defensivo do Corinthians. Teve uma outra escapada, claro, o Corinthians poderia ter chegado no segundo gol com o Yuri Alberto, uma oportunidade que ele acaba jogando para fora, com o Matheus Pereira em outra que eu acho que ele poderia ter tocado, poderia ter achado o Lingard, outro jogador no meio da área, ele tentou a finalização também. O Corinthians chegou a alçar uma ou outra escapada no contra-ataque, mas no geral foi um time que se defendeu bem. E se a gente vai falar mais das notas, mas se a gente fala aqui, rapaziada, de um time que se defendeu bem, que teve entrega, que teve vontade, que foi compacto, que não cedeu chances ao Vasco, a gente tem que falar de alguns jogadores. Primeiramente, Cauê, grande jogo. Para mim, hoje tem que ser o goleiro reserva imediato do Hugo, nada de voltar com o Felipe Longo, nada de voltar com o Matheus Donelli quando ele voltar e se voltar do empréstimo. Hoje, o goleiro reserva do Corinthians é o Cauê. O goleiro reserva do Corinthians é esse moleque. Com personalidade, firme debaixo das traves, para mim, pelo menos, me passou mais segurança do que qualquer outro moleque que esteve no gol do Corinthians recentemente. Ele teve 2 boas intervenções no primeiro tempo para sair em contra-ataques do Vasco, né? O David escapando nas costas da linha de defesa do Corinthians, que ele saiu bem. No segundo tempo, teve algumas bolas encaixadas que ele foi bem também, em chutes que não eram tão fáceis. Você tem toda a defesa ali na frente, um chute vem forte, o Cauê conseguiu encaixar. E com a bola no pé me agradou bastante, cara. Me agradou muito. Foi um jogador bem lúcido. Deu aí alguns sustinhos no coração do torcedor do Corinthians, mas com a bola no pé, por exemplo, foi muito melhor do que o Hugo na minha visão. Além do Cauê, o Ranielli na lateral direita foi masterclass. Jogaço do Ranielli. Porra, a gente até brincou, tá brincando lá no estádio. Que isso? É o Ranielli ou é o Hakimi? É o Ranielli ou é o Alexander Arnold? É o Koundé? Que isso, mano? Jogaço do Ranielli. Quando saiu a escalação, eu fui crítico do Diniz. Pra mim era, apesar de eu entender o lance da preocupação com o Andrés Gomes e com o Cuiabano, é o setor mais perigoso do Vasco, são 2 jogadores muito bons, 1 contra 1, muito habilidosos, o Pedro Milans ainda tá engatando em marcha lenta no Corinthians, eu entendi a preocupação, mas você também ia colocar um jogador que nunca fez essa função, que não tá habituado a isso e que também não tem grandes qualidades que nem o Ranielli. Ia colocar nessa função. O Diniz colocou, bancou, eu fui crítico e eu calei minha boca. Porque o Ranielli jogou muita bola. Muita bola. Já adianto aqui, o melhor em campo, na minha opinião. Aí a gente vai avaliar as notas, mas para mim foi o melhor em campo. Defensivamente, botou no bolso o Andrés Gomes, que não se criou para cima dele. Botou no bolso o Cuiabano. Foi muito firme. Desarmou muitas bolas. O Ranielli também tem explosão física que ajuda muito, né? Nesse combate contra pontas mais rápidos, ele conseguiu se sobressair muito bem nisso. E além de ser impecável defensivamente, porra, ofensivamente também foi muito bem. Cara, é loucura isso, mas talvez o Ranielli tenha sido um dos jogadores que eu mais vi driblar num jogo de futebol. Loucura isso, né? Mas o Ranielli deu 3, 4 chapéu, deu 2 rolinhos,
Sofreu falta em lances que ele consegue tirar a marcação. Sofreu falta em lances que ele consegue ganhar na velocidade. O Ranieri, de lateral, fez uma partidaça, irmão. Um jogaço. Não sei se é para colocar ele na lateral como um substituto reserva, acho que não, acho muito cedo por um jogo a gente colocar ele nessa condição, mas já dá mostra ali que é um cara que pode atuar nesse setor. É justo a gente pensar em um Ranieri podendo atuar como lateral direito, porque hoje, contra um ponta muito difícil e num jogo que exigia muito, ele deu um ótimo cartão de visitas nessa posição. Ranieri que eu vinha criticando muito e que hoje foi muito bem. Então o Cauê muito bem, Ranieri muito bem, linha de defesa eu gostei também, dá para destacar, sólidos. O Bidu aparecendo bem ofensivamente, fez um golaço e também não deixou se criar nada pelo lado dele, mais um bom jogo. Então o Corinthians, cara, defensivamente muito bem. E da parte ofensiva a gente vai comentar melhor, mas eu acho que dá para destacar principalmente o jogo do Garro, mais uma boa partida dele com a camisa do Corinthians. Corinthians que conseguiu vencer, graças a Deus, sai da zona de rebaixamento, tira um pouco esse marasmo para a gente conseguir focar no Peñarol, ter mais tranquilidade para focar no Brasileirão também. Uma vitória importantíssima do Corinthians e que, sem sombra de dúvidas, teve muitos destaques desses jogadores que eu falei e também do Fernando Diniz. Vamos para as notas, rapaziada? Vamos passar aqui para as notas individuais. A gente comentei aqui um pouquinho sobre a nota de cada um, sobre a atuação na real de cada um. Vamos falar um pouquinho das notas. Vamos lá. Cauê no gol, que nem eu falei, muito bem no jogo, seguro, firme, sempre que precisou, embaixo das traves, foi muito bem, foi seguro, não deixou nenhuma bola escapar, praticamente encaixou todas elas, e com a bola no pé gostei bastante. Senti mais confiante, mais seguro, não teve medo de driblar o David no primeiro tempo, de ter uma saída mais arriscada quando o Vasco foi marcar pressão. Pode ser interessante, né? O Hugo claramente é o titular, mas se a gente for imaginar para o futuro o Diniz colocando mais as ideias em prática, principalmente da saída de bola, pô, cara, dá para ver que talvez o Cauê se dê bem quando precisar jogar. Talvez não seja uma preocupação tão grande quando o Diniz precisar acionar o Cauê. E ele foi muito bem, deu conta do recado, vou deixar o Cauê com nota 8. Para mim fez um jogo muito bom. Ranieri, como adiantei antes, o melhor em campo, world class do Ranieri hoje contra o Vasco, partidaço, irmão, partida de jogador de alto nível. Deu chapéu, deu rolinho, desarmou, apareceu no campo de ataque, teve duas boas chances em bola aérea também. Uma que ele cabeceia e o Léo Jardim faz boa defesa, e outra que ele sobe muito livre e não consegue fazer o gol. Eu acho que talvez por essa falha dele nesse momento vai acabar baixando um pouco a nota, mas o jogo do Ranieri para mim é muito bom, cara, muito bom. Vou deixar como o melhor em campo, vou deixar de nota 9,5 Ranieri, cara, 9,5. Um meio ponto a menos, porque ele não tem tanto cacuete ofensivo, então ele não conseguiu ir na linha de fundo para realizar cruzamento, por exemplo. O Ranieri não é a função dele, mas ele, como lateral, poderia ter feito isso também e não conseguiu fazer. E por esse lance que ele cabeceia para fora, estava sozinho dentro da grande área, poderia ter feito 2-0 e ter dado um pouco mais de tranquilidade. Mas o jogo dele é muito bom, cara, muito bom. Vou deixar ele com 9,5. Gabriel Paulista, mais um jogo seguro, mais um jogo sem tomar gol. Tomou uma ou outra bola nas costas do David no primeiro tempo. O David saiu em escapada, pelo menos na minha visão, entendi ali que o Gabriel Paulista poderia estar um pouco melhor posicionado. Mas de resto, o Corinthians jogando com a menos, precisando de uma força maior dos seus zagueiros. E para mim, já adiantando, os dois tiveram papéis bons, papéis importantes na linha de defesa. Não acho que se destacou tanto quanto o Cauê e quanto o Ranieri, mas uma nota 7,5 aí para a partida do Gabriel Paulista tá de ótimo tamanho. Assim como o Gustavo Henrique, que também para mim fez um jogo bom, levou perigo, né, na bola aérea, né? O Gustavo Henrique teve duas boas chances no primeiro tempo, que ele cabeceia bem e o Léo Jardim consegue fazer a defesa. A primeira, inclusive, uma defesaça do Léo Jardim. O Gustavo, ele tem muito essa bola aérea como fator importante para ele. Vou deixar com 7,5 também. Seguro, firme nas bolas pelo alto, imponente, assim como o Gabriel Paulista, sobre os atacantes do Vasco. O Corinthians, com um a menos, principalmente ali no segundo tempo, pouco sofreu e muito se deve à linha de zaga do Corinthians. Nota 7,5 para Gabriel Paulista e para Gustavo Henrique. E já o Matheus Bidu, na lateral esquerda. Cara, complicado analisar o jogo do Bidu. Foi bem defensivamente, não deu muito espaço, teve boas puxadas de contra-ataque, inclusive no lance que o Yuri perde no segundo tempo. É o Matheus Bidu que rouba a bola, que liga o Yuri Alberto e que aparece na área como opção. Se o Yuri levanta a cabeça, não toma aquela decisão de perder o ângulo e finalizar, ele poderia ter tentado achar o Bidu,
que depois disso ficou extenuado, caiu no gramado, sentiu realmente um cansaço muito forte, mas quando esteve em campo, o Matheus Bidu fez um jogo muito bom. Vou deixar o Bidu com nota 8, principalmente também pelo gol. Um gol difícil, de perna direita, que ele está bem posicionado dentro da área. Fez uma partida muito boa, nota 8 para o Matheus Bidu. Meio de campo do Corinthians. Primeiro volante, o Alan, que hoje voltou a jogar, voltou a ganhar chance como titular. Achei tímido no primeiro tempo, mas gostei do segundo tempo. O Alan começou a participar mais, puxou contra-ataque, roubou menos ali, interceptou na real pelo menos 2 bolas importantes no final da partida e com a bola no pé sentiu um pouco mais lúcido. O que me incomoda no Alan ainda é o excesso de bola para trás. É um cara ainda que não tem aquela confiança para inverter um jogo, para acelerar um passe, para achar uma bola entre linhas. Ele parece que quando que ele vai ter o campo de visão dele, que ele pode avançar, pode progredir, ele prefere ter a confiança maior de recuar essa bola para o zagueiro, recuar essa bola para o goleiro, para a lateral, que nem aconteceu um lance ou outro no jogo de hoje. Mas no geral, gostei do jogo do Alan, preencheu bem espaço, melhorou no segundo tempo, nota 6,5 para ele. André, não preciso nem falar, né, rapaziada? Já adiantei tudo antes. Nota 0. Nota 0. Prejudicou o time do Corinthians hoje em campo. Antes de ser expulso, não acho que estava fazendo nada demais, mas também não era partida ruim. E é mais uma expulsão infantil e juvenil de um moleque que joga muita bola, joga, mas que precisa urgentemente voltar a ter a cabeça no lugar. Urgentemente ter mais psicológico, André. Mais cabeça, porra. Senão você vai prejudicar o Corinthians. Até a hora de você ir embora, você vai prejudicar o Corinthians. Nota 0, cara. Não tem nem aqui o que defender. Contra o Palmeiras, a gente defendeu ali, deu uma nota 3, uma nota 2, uma nota 4. Hoje não. Quase acabou com o jogo do Corinthians, disparado aqui o bagre da partida. Nota 0 pro André. Alan, 6,5. André, nota 0. Mais um jogador que compôs ali aquele meio campo do Corinthians, Breno Bidon. Hoje jogando mais aberto, né, pela direita, que nem vem sendo nos últimos jogos. E esse posicionamento do Bidon não me agrada. Tem muita dificuldade de participar do jogo, dificuldade de pisar na área, de ser criativo, de ser associativo com seus companheiros. Foi mais um jogo, para mim, do Bidon, mais do mesmo em relação aos últimos. Um cara que se entregou, que correu dentro de campo, que fechou bem os espaços, que foi malandro em muitos momentos. O Bidon, ele costuma ter isso em jogos maiores, né? Ele cresce nesse sentido. Ele sofreu uma outra falta importante, catimbou em um momento ou outro, até na hora da substituição ganhou um tempinho também, mas eu não consigo achar um grande jogo do Bidon, principalmente pela falta de participação. Participou pouco do jogo, pouco da criação das jogadas, não teve nenhuma grande chance de perigo. Por entender que foi um cara que se dedicou bastante, eu vou deixar o Bidon com nota 5,5, mas foi um jogo abaixo na minha visão. Para fechar esse meio campo do Corinthians, tivemos também tivemos também o Rodrigo Garro, que foi um segundo atacante, ora, um meio armador do Corinthians, e que mais uma vez tá se recuperando, né, cara? Diniz está conseguindo extrair o melhor do Garro, fez um bom jogo. Deu uma assistência linda, espetacular. Cara, mais 18 pro Bidu no gol do Corinthians. E do resto, foi bem, mano. Ele tá muito calibrado. Ele voltou a estar calibrado na bola parada. Deixou, 2 no Gustavo Henrique, na cabeça do Gustavo Henrique no primeiro tempo. Uma do Ranieri no primeiro e uma no segundo, que ele cobra. Ele cobra uma ou outra mal no final do jogo também, mas pelo que eu me lembro agora, pelo menos 4 chances perigosas que o Garro conseguiu criar em bola parada. Fora que se matou de correr, que recompôs pra caramba, que sofreu algumas faltas importantes no cenário de ataque. Algumas faltas importantes. E eu acho que se o Yuri tivesse um pouco mais bem posicionado no jogo, talvez tivesse dado até um outro passe mais interessante para ele. Porque ele tentou prifar o Yuri, mas o Yuri em muitos momentos perdeu para a zaga vascaína. Jogo muito bom do Garro. Eu acho que para mim, depois do Ranieri, que foi o world class no jogo de hoje, o melhor jogador para mim. Vou deixar o Garro com nota 9, cara. Jogo muito bom, foi decisivo na assistência e realmente foi o grande jogador que comandou ali aquele meio campo do Corinthians. Até com 1 a menos, com 11 contra 11, para mim foi o melhor cara ofensivamente do Corinthians no jogo de hoje. Vitinho, mais um cara que é contestado, mais um cara que o torcedor do Corinthians não quer ver como titular e que hoje eu acho que teve uma partida bem mediana. Um pouco acima as anteriores, o Vitinho conseguiu criar um pouco mais, errar um pouco menos, mas ainda é um jogador irritante, né? Sonolento,
sem ter tanta intensidade, sem ter tanta recomposição. Me incomoda no Vitinho também esses chutes de fora da área. Ele tentou 2 no primeiro tempo, logo no comecinho do jogo. Sem sucesso nenhum, mano. Ele, inclusive, ele isola, a bola passa muito longe do gol do Léo Jardim. Teve um outro que ele consegue finalizar bem, que o Léo Jardim defende e aí gera um escanteio pro Corinthians. Nesse ele conseguiu ter uma boa finalização de fora da área. Cara, eu senti que ao menos o Vitinho ele conseguiu ser um pouco menos... ter um pouco menos de erro. Tocou uma outra bola de lado, inverteu uma bola ou outra. Nas ligadas de contra-ataque, pelo menos soltou a bola um pouco mais rápido. Não acho que foi uma partida péssima do Vitinho, mas também não consigo ver como uma partida boa. Eu deixei o Bidon com 5,5, vou deixar o Vitinho com nota 5. Para mim ainda é um jogador que destoa nesse time titular do Corinthians. E para finalizar o time titular, Yuri Alberto, mais uma vez um jogo de muita entrega, de muita correria, de muita dedicação, mas um jogo que ele pecou também, né? Pouco conseguiu ganhar da zaga do Vasco, teve uma ótima chance no primeiro tempo, que ele dispara em velocidade no contra-ataque, depois de uma falha da zaga vascaína, e ele é antecipado, faltou um pouco de malícia, às vezes, de cortar o zagueiro, de procurar uma opção de passe, de tentar cavar uma falta. Ele é interceptado muito facilmente, se eu não me engano, pelo Robert Renan. No segundo tempo, ele perde uma chance clara, que ele recebe uma bola em boa condição, e aí ele sempre faz isso, né, mano? Em vez de ele trazer para a perna direita, ele tinha campo. Ele tinha campo para trazer essa bola por dentro, tentar chutar na saída do Léo Jardim, tentar às vezes um passe pro meio da área pro Bidu, mas não. O Yuri resolveu trazer para a perna ruim, cara, sem sentido nenhum, levar para a perna ruim, tirar o seu próprio ângulo e acabar finalizando muito mal para fora do gol. O Yuri, ele teve dificuldade no pivô, teve dificuldade de ganhar da zaga do Vasco, mas teve outros momentos que ele foi bem. Teve um passe de letra muito bonito que ele deixa pro Lingard. Teve um outro que ele consegue segurar a bola e prender essa bola no campo de ataque pro Corinthians avançar. E isso é muito importante quando você tá com um jogador a menos. Mas o Yuri também viveu de alguns erros. Eu acho que, no geral, também foi mais um cara que se dedicou, mas que teve erros e alguns poucos acertos. Vou deixar o Yuri Alberto com nota... Por entender também que o gol que ele perdeu e não poderia ter perdido, deixar o Yuri com nota 5,5. Também ali a mesma que o Bidon. Participou muito mais, mas também teve muito mais erros. Vamos para o banco de reservas do Corinthians. O primeiro que entra, Jess Lingard. Se eu não me engano é o Lingard, né? Primeiro que entra no Corinthians. Entra associando uma jogada ou outra, conseguindo um passe ou outro, principalmente uma tabelinha ou outra com o Yuri. Teve um ótimo carrinho na parte defensiva. O Vasco vinha chegando com perigo, ele dá um carrinho crucial dentro da área e depois a bola para nas mãos do Cauê. Então até na recomposição foi um pouquinho melhor. E com a bola no pé foi isso, cara. Um outro passe pro lado, nenhuma grande chance de perigo. Um jogo apagado, mas não consigo dizer que ruim do Jess Lingard. Vou deixar ele com nota 5 também. Não consigo falar que entrou muito melhor que o Vitinho ou que fez muito mais coisa do que ele. Seguindo essa linha também, vamos pro Carrilho, que entrou durante o segundo tempo também, e ele foi um pouco mais acionado. O Carrilho teve boas escapadas pelo lado direito, e por isso que eu vou deixar com 5,5. Ainda me irrita em muitas coisas. Teve um lance que claramente se ele tivesse mais perna, se fosse mais dedicado, ele conseguiria chegar, e ele não conseguiu pegar na linha de fundo. Teve um outro lance que eu achei que ele poderia ter prendido mais a bola. Malícia, Carrilho. Segura a bola, chama na catimba, tenta arrumar uma falta. Ele acabou desperdiçando a bola muito rápido, mas ele teve essas boas puxadas de contra-ataque, essas boas exploradas do lado direito. Por isso eu vou deixar o Carrilho com nota 5,5. Angileri, deixar com nota 5 também. Entrou sem muita participação, teve uma boa tabelinha logo quando ele entra, que ele consegue conciliar com o Yuri e abrir para o lado direito para o Ranieri, se eu não me engano. Mas fora isso, não teve nenhuma outra participação, nota 5, nota padrão. E para finalizar, o Matheus Pereira, cara, me incomodou no lance que ele carrega para o meio e finaliza para fora. Era um lance de perigo do Corinthians, que ele poderia ter tentado um passe, ter construído a jogada melhor, mas eu acho que ele pelo menos entrou com participação. Pelo menos entrou chamando o jogo, tentando buscar um contra-ataque, aparecendo naquele setor. Vou deixar com nota 5 também o Matheus Pereira, sem grande destaque, mas eu acho que todos os reservas do Corinthians minimamente cumpriram suas funções. Não fizeram nada demais, mas cumpriram a função. Vamos finalizar as notas? Vamos finalizar com o Fernando Diniz, que já adianto, vai ter nota alta. Mais um jogo sem tomar um gol, mais uma vitória. Venceu de novo com um jogador do seu elenco prejudicando o andamento da equipe, mais um jogo que ele tem um jogador a menos e tem que abdicar da parte ofensiva para se defender e consegue fazer isso bem.
vem sendo um cara, que nem eu falei, bem conservador, bem equilibrado, não tentando aquelas ousadias, aquelas maluquices do Diniz. E o que ele tentou, deu certo. Raniel improvisado na lateral, foi bem, cara. Enfim, o Garro de segundo atacante, deu certo. Bola parada, continua boa. Defensivamente, melhorou. O teste no Cauê, deu confiança pro Cauê, o moleque tá bem. Tá com confiança, tá gelado, tá catando bem. Então, assim, nada a criticar o trabalho do Diniz. Ainda acho que ele poderia substituir um pouco mais cedo, mas no geral conseguiu manter a intensidade, o nível do time e vencer o jogo sem sofrer e merecendo ganhar. Isso é muito importante. O Diniz consegue agora tirar o Corinthians da zona de abaixamento do Z4. Por isso eu vou nota alta, nota 8 para o Fernando Diniz. Hoje foi muito bem no comando do Corinthians. Minhas notas finalizadas, mas antes de a gente finalizar o pós-jogo, rapaziada, você já sabe, né? Mas recado muito importante para dar. Para quem não sabe, a gente tem aqui o nosso clube de membros aqui no Arena Fiel. Então, assim, além da gente pedir para vocês, já vou pedir aqui para deixar o seu like, para hypar esse vídeo, para se inscrever no canal. Cara, tem tanta gente que assiste nossos vídeos, gosta da nossa análise, você sendo corintiano ou não, e não se inscreve no canal, que é brincadeira, pô. É surreal. Se inscreve aí, é muito fácil, é só clicar no botão, você fortalece a gente, ajuda o YouTube a entregar nosso conteúdo, ajuda a gente a crescer aqui e não custa nada, né? É muito simples. Mas vamos falar aqui do clube de membros. Além de tudo isso, a gente sempre ressalta aqui o clube de membros, que é algo que vocês podem também ajudar a gente, mas principalmente conferir benefícios muito interessantes. Lá no nosso clube de membros, a gente tem um grupo de WhatsApp que você pode trocar ideia comigo, trocar ideia com o Deco, trocar ideia com outros membros do canal e lá a gente conversa sobre muita coisa, rapaziada. Resenha rola solto. É sobre Corinthians, é sobre futebol, é sobre vida, é sobre coisa engraçada, é sobre o canal. Eles dão sugestão de tema aqui para a Arena Fiel. Eles dão sugestão de coisa que eles querem que tenham, querem que aconteça. A gente passa uma porrada de bastidor por lá. E o principal, cara, eles têm acesso ao site exclusivo do Arena Fiel, que inclusive o nosso membro Matheus, sempre vou te agradecer, que ajudou a desenvolver esse site. Ele que desenvolveu boa parte ali da temática em si do site. E esse site, cara, lá você pode interagir 100% com o pós-jogo. Lá você pode dar as notas de todos os jogadores que entraram na partida, eleger o craque do jogo, eleger o bagre do jogo, fazer os seus comentários e a gente passa tudo aqui no final. Então é a grande chance de você interagir com o pós-jogo, interagir com a gente e a gente ter visão das suas notas, do que você também está pensando sobre o clube. Então, ó, se você quiser garantir todos esses benefícios, muito fácil. Clica aqui no Seja Membro, vire membro do canal e vem com a gente. Então vamos lá. Ó, rapaziada, aqui ó, já que a gente eu não tenho dois celulares hoje, normalmente a gente grava pelo celular do Deco e eu fico com o meu celular pra gente ver aqui as notas, né? Como que eu não tenho, ó, lozinha aqui especializada nossa pra gente passar as notas dos membros. Hoje, rapaziada, como que eu tô aqui só com uma luzinha, eu anotei as notas. Eu não vou conseguir passar, porra, um detalhamento da nota, mas eu vou passar aqui a média geral dos membros. Cauê, 7,5, acho que parecido com a minha. Realmente o Cauê fez uma ótima partida. Raniel, eleito o craque do jogo pelos membros do Arena Fiel, 8,8. Gabriel Paulista, 7,4 e GH 7,4. Muito parecido comigo aqui também, a gente seguiu ali a mesma nota. Bidu, 8,3. André, o bagre do jogo, 0,8. Deve ter tido alguém ainda que colocou uma nota 1, uma nota 2 para ele ter ficado com uma nota diferente de 0. Mas também foi eleito aí o bagre da partida segundo nossos membros. Alan, 6,3, Bidon, 5,8, Garro, também um dos melhores em campo, segundo a nossa análise aqui, nota 8, Vitinho, 6,5 e Yuri Alberto, 5,9. Indo para os reservas, Lingard, também 5,9, Carrilho, 6,3, Angileri, 5,3, Matheus Pereira, 5 e o nosso querido treinador, aqui ó, faz o V de Vitória Timão, nota 8 para Fernando Diniz. Então é isso, rapaziada, pós-jogo entregue. Se eu acabei me enrolando aqui um momento ou outro, a voz acabou falhando, confesso que eu tô com a garganta bem seca, porque é difícil falar, nem sei quanto tempo tá esse vídeo, é difícil falar por muito tempo. Quando que tem eu e o Deco aqui, porra, dá pra você falar um pouco, passar a sua análise, esperar o outro falar, dar uma respirada, uma descansada, e pensando também na próxima coisa que você vai falar, né, dando uma oxigenada no cérebro. Pô, ver a nota do outro também, pra ver se você não tá sendo maluco, então se eu fui maluco em alguma coisa já deixa aqui embaixo, mas no geral... Mais um pós-jogo entregue para vocês. Peço perdão novamente pelos jogos de Vitória e Barra que não teve, mas a partir daqui em diante vamos ter todos os pós-jogos certinhos.
Voltamos quinta-feira para Corinthians e Penharol, já com o Deco, já com o elenco completo aqui para a gente passar para vocês. E se Deus quiser, com o Corinthians mais uma vez com mais uma vitória, mais uma vez sem tomar gol, se Deus quiser, e garantindo uma boa colocação na fase de grupos da Libertadores. Então é isso. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like aqui, se inscreva no canal, hype o vídeo. Voltamos aí na quinta-feira. Tamo junto e vai, Corinthians!